Oi, boa noite. A gente começa o programa de hoje falando de cinema. Olha só, Doutor Estranho, Batman vs Superman, Vingadores, X-Men, praticamente toda semana tem filme de ação estreando nos cinemas. E o que se espera de uma produção dessas? Efeitos? Efeitos cada vez mais espetaculares. Agora, você já se perguntou como eles conseguem fazer cenas que parecem tão reais? Não vale falar, o computador, não vale. É uma evolução que praticamente não tem limite, porque a cada dia tem um computador mais eficiente, um programa melhor, um efeito que permite rodar filmes que há pouco tempo seriam impossíveis. É uma busca que praticamente surgiu com o próprio cinema. Imagine você em 1895, Irmãos Lumière, primeira cena do cinema projetada, um trem chegando na estação. A partir daí, começaram os efeitos especiais no cinema. Essa história é longa. Quem vai ajudar a gente a contá-la é o Weber Conde, que é especialista em efeitos especiais. Weber, quem foi o pai dos efeitos especiais no cinema? Eu diria que foi Méliès. Foi o primeiro cara que conseguiu trazer essa simbiose, eu acho, de roubar no jogo na frente da câmera e aí trazer essa, né, perceber isso como uma linguagem narrativa. A verdade é que nesse momento se estabeleceu o que se faz até hoje em computação gráfica. Quer dizer, na prática o que a gente faz é empilhar layers mascarados com funções muito específicas em algum momento, mas são camadas mesmo, exatamente como fazia, na minha opinião, Metrópolis e depois foi feito em Star Wars, com aquelas pinturas em vidros lindas que mascaravam uma pequena parte do set. E até hoje a gente rouba muito dessa tecnologia que esses caras empregaram naquele momento na nossa prática de efeito especial. Mais contemporâneo para cá, o que você diria que foi determinante? Eu acho que em alguns momentos alguns caras estabeleceram benchmarks, assim. Eu acho que ET... Eu diria que O Exorcista foi um cara que botou um novo padrão de efeito especial em terror para o cinema, né? E depois a gente tem outras grandes interferências. Eu acho que o Giger, no Alien, por exemplo, foi um cara que ali fez uma escola estética incrível. E eu acho que mais recentemente ainda Jurassic Park. E a verdade é que são benchmarks que não param de ser sucedidos e superados. E essa é uma coisa muito interessante nessa área, né? Qual foi o último filme que surpreendeu você? Eu acho que Rapunzel foi uma das últimas animações que eu olhei e falei, caramba, criaram aqui um novo padrão de animação para personagens femininas que me chamou a atenção. Fora que ele tem uma complexidade técnica que para mim é encantadora, que é a questão do cabelo, por exemplo, a questão de tecidos e tal. Então ali para mim houve uma, sei lá, pessoalmente é uma coisa que eu gosto muito. Agora, como atores virtuais, eu acho de verdade que o Oscar já devia ter, sei lá, premiação para atores virtuais. Um ator que já deveria ter levado o Oscar, porque ele já criou tantos personagens, ele emprestou os movimentos dele, é o Andy Serkis. É verdade. Desde o personagem Gollum, King Kong, ele fez Planeta dos Macacos, tudo ele que empresta as feições dele e os movimentos de corpo para criar aqueles animais que a gente vê na tela. É isso mesmo. Na verdade, é importante a gente pensar também, bicho, assim, apesar do cara de fato, esse cara é a grande referência, mas ainda assim existe um animador por trás disso aqui. Claro, lógico. Isso a gente não existe. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Ainda não existe recurso de transposição fidedigno, de captura de movimento até esse estágio final. E até às vezes eu acho que quando a computação gráfica ela pode ser usada para uma linguagem muito, não necessariamente só essa coisa de ação, como você está falando, mas uma coisa muito delicada, por exemplo, como acontece no, se não me engano, é Amor Além da Vida, com Robin Williams. É um desafio para o ator, porque os atores cada vez mais estão
contracenando com o nada. Coitados. Né? É verdade, é sem graça. Tá vindo um dinossauro atrás dele e só tem uma parede verde ali. É verdade. Acaba que a gente pega a parte mais divertida. No Pi, por exemplo, ele estava quase todo o tempo sozinho dentro daquele barco, numa piscina. Né? É verdade. Ou o Mowgli, que era um menino, e até eles dizem assim, a única coisa real que existe no filme é o menino. O resto tudo ele atuou. Muito legal, né? Muito legal. É incrível. Muito legal. Andando pela cidade, observando as casas que ainda resistem à especulação imobiliária, o antropólogo João Galera teve uma ideia: desenhar as construções que ainda não desapareceram. Depois de muitas caminhadas e traços a nanquim, ele lançou o livro Antes que Acabe. E eu dei um passeio com ele pelo bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo, para ver de perto algumas casinhas que foram protagonistas do livro dele. João Galera, como é que você se interessou em fazer desenhos dessas casas que estão perdidas em meio aos prédios de São Paulo? Na verdade, começou porque eu não sou daqui de São Paulo, eu vim pra cá faz uns 5 anos, eu morei em vários lugares e tal. E aí quando eu cheguei em São Paulo, a gente sempre tem aquela ideia de uma cidade vertical, uma cidade muito agitada, barulhenta e tudo. E eu fui morar em Pinheiros. E ali eu comecei a observar essas casas, que são muito características do bairro de Pinheiros, de São Paulo. E aí eu comecei a ver os outros bairros e vi que tinham muitos desses sobradinhos, sabe? Essas casas que dão uma sensação de uma cidade diferente. Você, inicialmente, não foi atrás de arquivos, plantas, você saiu andando. Sim, a minha ideia até é não estudar, não fazer nenhuma pesquisa arquitetônica ou histórica, principalmente para não viciar o meu olhar, não tentar classificar essa casa mais importante arquitetonicamente que a outra. Não, é buscar o olhar de quem está passando pela cidade, quem observa e registra. Entendi. De um viajante mesmo, né? O olhar de um viajante. E no livro, as casas, elas estão assim isoladas, né, João? Não tem a casa do lado, sei lá, não tem fio. Exatamente. Uma característica até do desenho, eu isolo a casa, eu tiro tudo meio que polui. Carro, poste... Até uma árvore. Até a árvore. E assim, até as pessoas se surpreendem, falam, nossa, mas eu não tinha reparado nessa casa. Porque realmente, no momento que eu isolo, no desenho, ela tem uma importância talvez maior, as pessoas param para olhar, né? Rua dos Ingleses, olha aí, mais uma casa. Essa casa é muito linda, né, João? É linda. Por que você escolheu essas duas casas entre tantas casas dessa rua? Eu acho que eu vou observando, eu tento... Essa daqui é uma casa, se você ver as outras casas, elas são mais palacetes e tal. Essa é mais simplesinha. Eu gostei dela, sabe? Ela tem essa roseira na frente também. Então, às vezes, são esses detalhezinhos. Por exemplo, essa daqui tem essa palmeira. Essa palmeira me chamou a atenção, eu falei, vai ficar bonito no desenho também, sabe? São esses detalhes que dão uma certa personalidade e que eu busco. João, qual a técnica que você utiliza? Então, eu uso para fazer esses desenhos, eu uso caneta nanquim sobre papel. Então, é nanquim, eu uso diferentes espessuras, assim, para dar essas texturas. Esses panoramas, assim, quando eu faço várias casas, conjuntos de casas, eu demoro bem mais. Demoro uns 2 dias, dependendo, 3 dias. Quando é uma casa isolada, assim, essas demoram 6, 8 horas. Depende também do detalhe. Eu fico pensando que tem tantos bairros na cidade que dá pra você fazer. Você vai fazer? Vou, agora a ideia é continuar, né? Vou fazer Lapa, Ipiranga e Moca. Eu não sei se a casa vai desaparecer ou não, mas a intenção é já registrar, sabe? Esse momento onde que ela tá agora,
porque com esse movimento de especulação imobiliária, para construção de prédio, de estacionamento, é um processo muito rápido, assim, do dia para a noite. Você sabia que a música digital, aquela que você escuta através de aplicativos instalados no seu computador, no seu telefone, já supera a venda em formato físico, o velho e bom CD? Só para ter uma ideia, o campeão da plataforma Spotify, o rapper Drake, chegou a quase 5 bilhões de streamings no ano. 5 bilhões. Bom, público já tem. Mas será que o formato é a salvação da indústria musical? A música desse clipe é apenas uma das milhões, bilhões de canções que estão disponíveis nas plataformas digitais. O que se nota é que o consumidor de música está preferindo ter o acesso à música do que a posse. Então essa troca dos formatos físicos, do download que te dá a posse, está sendo substituída pelo acesso às músicas, que é o que os serviços de assinatura permitem. Neste mercado, o Spotify é o líder mundial de música online, mas ele não está sozinho. Deezer, Apple Music, Tidal são alguns dos seus concorrentes. Para usar o serviço é preciso fazer um cadastro e pagar uma taxa mensal. Mas também é possível ter acesso sem pagar nada, desde que você não se importe em ouvir algumas propagandas no meio da sua playlist. O streaming se tornou uma plataforma que está agitando a indústria fonográfica no mundo. Pela primeira vez, a receita da música digital em streaming superou a venda de disco físico. Demorou? É a virada? É a virada, definitivamente é a virada. E no Brasil foi a primeira vez que equiparou as vendas físicas, as vendas digitais com as vendas físicas. E sim, é uma transição que começou já há uns 10 anos. A música digital tem crescido, sim, cada vez mais, ao mesmo tempo que você tem uma queda muito grande da venda de CDs. Né? Os CDs, que eram a grande moeda do mercado há 20, 30 anos, hoje vive um momento de decadência cada vez mais drástico por uma série de motivos. O que a gente está vendo, na verdade, é uma troca da forma como as pessoas lidam com os produtos em geral, não especificamente com música, né? Se antes a gente pagava por produto, hoje a gente paga pelo serviço. Um sorriso no rosto, um aperto no peito, imposto, imperfeito, tipo encosto, estreito. A gente entendeu que o digital era uma linguagem que estava se popularizando e tem uma coisa muito louca no Brasil, que o download ilegal chegou antes do download legal. Então depois a gente tem um trabalho dobrado, né, para poder explicar para as pessoas que quando você baixa a música ela tem um preço. Será que o sol sai para um voo melhor? Eu vou. Remuneração. Esse ainda é um assunto espinhoso que divide opiniões entre artistas e plataformas digitais. A gente repassa 70% para os detentores de direitos, gravadoras e editoras, para pagar os direitos mecânicos e os direitos autorais. E aí que vem a parte mais confusa, que alguns artistas ainda têm um pouco de dificuldade de entender como é que é esse valor, porque ele tem que calcular o percentual que ele tem direito de royalties com os seus detentores de direitos. Não acho que seja satisfatória a remuneração que nenhum de nós receba via streaming, sabe? É um pequeno complemento de alguma coisa, mas não representa a maior fatia do que a gente move. O digital precisa mover números mais significativos para a gente se sentir seguro com relação a ele, e isso não acontece. O bruxo de Juazeiro numa caverna do louro francês. O artista consagrado e o jovem artista têm prêmios diferentes ao ter um público que ouve a sua música na plataforma? Tem uma diferença? Tem, eu acho que para o artista consolidado, o que é mais valioso de estar no streaming e fazendo um bom trabalho de engajamento é a renovação do público. Então ele ganha aquela oportunidade de se conectar com pessoas que ainda não conheceram a sua música. E para o artista novo é, sem dúvidas, a disseminação da sua arte. Se eu tivesse uma voz, é pra você que eu iria soltar.
Eu não acho que o serviço de streaming seja a solução definitiva. Eu acho que a gente está vendo aí uma coisa de transição. Não acredito que esses serviços vão durar tanto tempo. Eu acredito que eles têm uma sobrevida de, no máximo, uns 5 anos. Mesmo porque eles começam a ficar cada vez mais parecidos, né? Eles têm a grande vantagem da quantidade de acervo, né? Mas você vai ver a quantidade de músicas que todos eles oferecem, é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho uma teoria muito particular. Eu acho que o disco ele é que nem um guarda-chuva, sabe? O guarda-chuva, quando você abre ele molha da cintura para baixo ainda, mas a gente continua usando porque não tem nada melhor. E eu penso que o disco é a mesma coisa. A gente continua lançando só porque a gente não arrumou uma linguagem melhor. Facilidade, mas também dúvida. Como escolher o que ouvir entre mais de 50 milhões de músicas disponíveis nas novas plataformas digitais? O consumo de música hoje é completamente diferente de 10, talvez até 5 anos atrás. Mergulhar nesse universo quase infinito do streaming pode ser incrível ou totalmente assustador. Onde é que está a principal diferença de ouvir música hoje nessas plataformas? Eu acho que no acervo, no tamanho do acervo. Seja coisa recente ou seja coisa anterior, porque a quantidade de coisa é muito grande, porque facilitou tanto a produção quanto a distribuição de música também, né? Tá tudo lá na minha frente, aí eu abro e grito, digo, o que é que eu ouço? Porque também é meio angustiante. E aí você tem ferramentas nessas plataformas que de alguma forma vão te ajudando a ter um perfil, a formar ali um grupo de músicas, de artistas, né? Com certeza. Por isso que eu acho que vai ser cada vez mais comum a gente ouvir as pessoas falando que são muito ecléticas. Os seus amigos ali dentro podem te recomendar coisas, você tem acesso às playlists de influenciadores gerais, sejam marcas, parceiros, editores, artistas. Que eu faço dentro do meu perfil é uma informação para que músicas sejam indicadas para mim. E aí ele vai me indicar algumas afinidades por gênero. E que outras variáveis? As variáveis são muito ligadas a gênero, mas também muito ligadas a padrão de consumo. Então, por exemplo, um consumidor que ouve aquele artista, a gente sabe que tem 100 mil que ouviram aquele artista. E aí, 87 mil dos que ouvem aquele ouvem também um artista X, um artista B. Então, o que ele vai fazer? Você é uma consumidora daquele artista, ele sabe que tem uma grande probabilidade de você também gostar do outro artista, não porque é do mesmo gênero, mas porque o padrão dos outros consumidores daquele artista indica para aquela direção. Vocês estão muito bonzinhos. Eu vim aqui achando que vocês estavam ditando o que eu estava ouvindo. Não é isso, é isso que você está falando. Vocês estão acreditando? Então, vocês acreditam, eu estou acreditando. Não, é assim que a gente, inclusive, ganha dinheiro. É fazendo com que você, consumidor, ouça a música que você quer ouvir. A gente não tem interesse em formar o seu gosto. A gente tem interesse em que você se extasie cada vez mais com a música, que a música faça parte cada vez mais da sua vida e que, por isso, você precise mais da nossa plataforma para ouvir. Vamos fazer uma brincadeira que eu acho que isso vai ficar legal. A gente vai fazer uma brincadeira de hashtag e de playlist. Vamos? Tô na cidade pensando na praia. É boa essa. Eu, pela minha situação atual, vou pensar sem café, preciso chegar lá. Aquela música que me dá uma adrenalina, sabe? Nossa, é ótimo esse playlist. Você é bom. Músicas sensuais para andar em São Paulo. Pra sorrir no metrô. Olha que bacana essa. Pra sorrir no metrô. Ele é muito melhor do que eu. Não. Pra sorrir no metrô. Da varanda vejo você. Eu tava olhando aquela varanda, pensando... Amor é um tema muito bom pra playlist sempre. Na varanda vejo você. Tá, eu vou parar, que ele tá ganhando muito. Parei. Não é uma disputa. Parei, um beijo.
ocupação do centro, propagação da cultura negra e empoderamento feminino. Tudo isso é só um pouco do que se pode dizer do Aparelha Luzia, um ponto de encontro político e cultural na região central de São Paulo. Eu fui até lá e me senti em casa. Nós, pretas e pretos, não temos outra escolha senão existir na negritude. E isso significa segurar esse legado para que ele seja cada vez mais propositivo, mais empoderado, para que todo esse imaginário eurocêntrico, e branco que habita a subjetividade humana desapareça. É um lugar de existência, né? Porque a sociedade resiste a gente e aqui é um lugar onde a gente se encontra, é um lugar de acalanto, de sabores, de abraços e de muito calor, muito axé do povo preto. A Aparelha é um local de resistência e é um local aberto para que tipo de atividades? Ele é um espaço de criação, mediação e circulação de artes negras. E aí a gente pensa nas artes negras desde o ponto de vista das linguagens artísticas, da dança, do teatro, da literatura, a encontros políticos. Eu acho que o que acaba acontecendo, além do que é proposto pelo espaço e pelas pessoas, é que se tornou um espaço de sociabilidade preta. Você acha de um lugar assim, de resistência, que se autodenomina como um quilombo urbano? Eu me sinto em casa, sabe? Eu me sinto acolhida, tipo, assim, as pessoas, a gente olha pra pessoa e se identifica, sabe? Rola identificação e tudo mais. Eu encontro os meus, eu me identifico muito com o espaço, é um espaço de amor, de carinho. Procuro, ultimamente, estar só em eventos assim, porque eu me sinto muito acolhida. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Por que a Aparelha? A Aparelha é uma memória dos espaços onde as esquerdas, nos anos 60 e 70, se reuniam para confabular e para pensar e para resistir ao regime militar. Esses lugares se chamavam aparelhos. Aqui a gente chama de Aparelha porque a revolução é feminista, né? A Aparelha Luzia. Luzia é a primeira mulher, é o primeiro fóssil, né? A ciência apelidou como Luzia a primeira mulher encontrada no território que a gente conhece como Brasil, né? Que tem estética, né? Os traços de uma mulher negra. Só de você estar no lugar e reconhecer os outros como amigos, se reconhecer no outro, se ver no outro, já torna esse espaço muito especial. Você não se sente diminuída fisicamente, você se sente bonita realmente, olha para pessoas e vê pessoas que você também acha bonita, é maravilhoso. Porque efetivamente todos os espaços, ou grande parte dos espaços na cidade de São Paulo e eu me atrevo a dizer que inclusive no Brasil, eles são espaços brancos. E assim, e não é porque eles são determinadamente brancos, eles já foram determinados dentro dos processos, né, históricos e da subjetividade histórica que é um lugar de branco. E embora a Aparelha se diga como um espaço preto, ele é um espaço aberto. Não posso acreditar que existe um Deus que feche com a segregação. Bob Dylan completou 75 anos e segue firme e forte. Neste ano gravou um novo álbum, Fallen Angels, interpretando clássicos da música norte-americana. Também lançou uma coleção monumental de 36 CDs com todas as gravações da turnê de 1966. Por falar nisso, continua fazendo shows pelo mundo inteiro. Para completar, ganhou nada menos que o Nobel de Literatura e nem deu muita bola. Em vez de comparecer à cerimônia, enviou um discurso de agradecimento. Por tudo isso, não é exagero dizer que Robert Allen Zimmerman é um dos grandes personagens de 2016. E a gente vai terminar o Metrópolis com ele. A gente está de volta domingo, às 8 da noite. Até lá! John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement looking at the government. A man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad bill, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. Man in a coonskin cap and a pig pen wants $11 bills and you only got 10.
Maggie comes sweet, put face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says a man say they must bust an early May. Orders from the DA, look out, kid. It don't matter what you did, but walk on your tiptoes. Don't tie no bows, better stay away from those that carry around a fire hose. Don't need keep a clean nose. Be careful of the plain clothes. Don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders or watch your parking meters. Get born, keep warm, short pants, romance, learn to dance, get dressed, get blessed, try to be success, please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, to keep it all hid, better jump down a manhole, light yourself a candle, don't wear sandals, try to avoid the scandal. You don't wanna be a bum, though, don't chew gum, the pump don't work cause the vandals took the handle.